Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 329. 329. Glória a Jesus. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. 360. O próximo hino, a Irmandade da Live aí, pode chamar aqui através dos comentários, tá bom? 360.
a Deus. Nosso irmão Wagner, que nos assiste pela live, pediu o hino 390. 390. A irmã Rosana fez uma careta para você, irmão Wagner, que é difícil. As organistas não gostam muito dele, não. Aí o próximo hino, os irmãos podem pedir o 44, tá bom? Não? Então tem 390, né? Chorona, tá lindo demais, vai. Glória a Deus. Meu Deus. Foram tantos hinos que eles pediram aqui. Vamos cantar mais um para mandar na live? Vamos cantar os 52 para tentar deixar o máximo de gente feliz. Nossa alegria é ver a Irmandade feliz. Sei que os músicos estão cansadinhos já, mas só mais um pouquinho. Irmão Samuel mesmo, que é um idoso, está cansado, né, irmão Samuel? Queria atender o culto, ele está falando aqui que queria atender o culto, que dó. A gente não deixa. 5-2. Bem lindo, tá tão lindo vocês tocando. Vamos.
Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pensa, irmão. Aleluia. Pensa na alegria. Pensa na honra de você poder dizer: Senhor, pertenço só a Ti. Glória ao nome do Senhor. Coisa maravilhosa, irmão. Coisa maravilhosa. Nós vamos orar a Deus agora e apresentaremos a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Tem uma equipe de irmãos e de irmãs, principalmente as irmãs da cozinha, mas todos, as irmãs da cozinha estão desde as 7 e pouco, 8 horas da manhã aqui, até agora trabalhando. Os irmãos encarregados da orquestra desde antes das 8 da manhã, e todos aqui dando glória a Deus. Enche nosso coração de alegria, porque eu não sei de nada que se passa na igreja. A gente chega para atender o culto, cada um fez sua função, cada um cumpriu o seu trabalho na obra de Deus, e tudo acontece para a glória do nome do Senhor. Eu estava aqui na porta da igreja antes do ensaio que foi realizado agora, vendo os músicos chegar, cada um chegando com uma caixinha, com uma garrafinha de refrigerante, com um lanchinho, com alguma coisa, e faz um banquete, todos em volta da mesa, tocando, compartilhando, dando glória a Deus, e o Senhor já está visitando o nosso coração. Esse é o modelo de evangelho, irmão, onde todos compartilham todos compartilham tudo, numa mesma comunhão, numa mesma fé, como irmãos que nós somos. Isso aqui é um treinamento do que nós vamos viver lá na glória celestial, na eternidade. Essa glória que nós sentimos aqui, lá em cima, ela é muito maior e nunca mais vai acabar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar esses pedidos de oração. Também a Vitória, que está com uma moça chamada Vitória, que sofreu um acidente. Também a família do nosso irmão Jeremias, que é um caro irmão, muito amigo meu, que é da CCB, lá de Joaçaba, em Santa Catarina. No dia de ontem, sofreu um infarto e teve 6 paradas cardíacas e veio a falecer. O sepultamento foi agora às 5 horas da tarde. Uma família que a gente ama muito, minha esposa e eu, mas estamos a 13 horas de viagem, não consegui. Eu ainda tentei encontrar um voo para lá, mas tinha que fazer até Chapecó, não chegava em tempo. Senão teria ido para lá, para despedida junto da família, senão é como um pai para nós. Mas dormiu firme na esperança da vida eterna, irmão. Um homem muito crente, muito fiel a Deus. Tenho certeza que o Senhor já guardou seu servo na galeria dos heróis. Mas fica para nós essa responsabilidade de orar pela família, que sofre essa separação tão repentina, tão abrupta. Ele estava cheio de saúde, quando a pessoa está enferma, de uma forma ou outra é bom, não é? Imagina, mas é menos ruim. Mas assim, repentinamente, são todos muito assustados, muito impactados. Vamos orar por eles. O sofrimento do irmão Jeremias já acabou, mas fica o da família. Ainda escrevi para eles, dizendo: irmãos, nós seguimos daqui da terra chorando a partida dele e o céu fazendo festa com a chegada dele lá. É assim mesmo. Mas sempre prevaleceu e sempre prevalecerá a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós vamos orar agora. O André, vem orar por nós, por favor, meu irmão. Vamos apresentar todos esses pedidos de oração e pediremos que o Senhor fale conosco essa noite através da sua santa e poderosa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Louvado Grande seja Deus. o teu nome, eterno Deus. Aleluia, aleluia. Eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, mais uma vez, Senhor, nós te encontramos de joelhos prostrados na tua presença, em um ato à tua santidade divina, Senhor, para agradecer a Ti por este dia, Senhor. E no final desse dia, estamos dentro da Tua casa para louvarmos e engrandecer o Teu santo e eterno nome. Eterno Deus e Pai, certo é, Senhor, que já sentimos a Tua presença. A nossa alma se alegra, Senhor, por estar dentro da Tua casa. Sentimos uma grande alegria no nosso coração. Eterno Deus e Pai,
Queremos te pedir neste momento, Senhor, nos perdoa pelo amor do teu santo nome, as nossas faltas, fraquezas, Senhor, erros, pecados cometidos diante de ti, Senhor. Queremos entrar agora em comunhão no reino da tua glória, para apresentar os pedidos de oração que têm chegado ao nosso conhecimento. E para isso, Senhor, precisamos estar, Senhor, unidos numa nossa só fé e comunhão, sentindo a tua presença e principalmente sentindo-nos perdoados diante de ti. Eterno Deus e Pai, nós nos humilhamos aos teus pés, porque a nossa necessidade é muito grande, Senhor. Verdade, Senhor. Só temos, Senhor, aguaria e colo na tua presença. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Tu és o nosso Pai, és o nosso Deus, és o nosso intercessor, e só a ti, Senhor, podemos recorrer pelo amor do teu nome. Tem misericórdia desses pedidos de oração que chegaram aos nossos conhecimentos, por enfermidade, Senhor, tanta gente passando por provações, Senhor, num leito de enfermidade, esta enfermidade, esta doença que assola o mundo, Senhor, tem batido na nossa porta também, mas tu tem dado-nos a vitória, Senhor, para nós podermos clamar para os nossos irmãos. Também guarda eles, Senhor, e aqueles que estão lá no mundo precisando de um socorro, clamando por ar e não consegue respirar, pelo amor do seu nome. Só quem passou por isso sabe quanto é difícil procurar o ar e não ter, Senhor. Uma coisa tão simples, e às vezes nós não damos valor, Senhor. Pelo amor do teu nome, abre os pulmões agora, Aleluia. Senhor. Dá alívio para aquele que procura saúde e não encontra. Nós não temos, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, se for o tempo certo, liberta pelo amor do teu nome, e o seu nome será glorificado. Certo é, Senhor, que a nossa oração é humilde, mas nós se jogamos aos teus pés, pelo amor do teu nome. Tantas as causas, Senhor, enfermidade como já dissemos, famílias enlutadas, Senhor, precisando de um conforto, e tu és o bálsamo consolador, aonde a ferida não cicatriza, a tua mão cura, Senhor. Glória a Deus. Aonde a nossa mão não alcança, tu entra dentro das entranhas e faz a libertação por completo. Pelo amor do teu nome, dá alívio a quem precisa, conforto e consolo em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, queremos te agradecer por este dia maravilhoso que tu se fez presente na nossa vida. As nossas fraquezas é tanta, nós mancamos tanto, falamos tanta coisa que te ofende até, Senhor, mas tu é tão misericordioso que pega nós em teus braços e fala: eu estou aqui mais uma vez para te carregar e mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eterno Deus e Pai, estamos muito satisfeitos, Senhor. Agradecemos a Ti por esta irmandade que compareceu hoje. Agradecemos a Deus por esse corpo ministerial da Tua obra. Concede, Senhor, comunhão da Tua igreja, pelo amor do Teu nome. Nos unge essa noite mais uma vez, mandando do céu a resposta através da Sua tão santa e poderosa palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Amanhã começa tudo de novo, Senhor. Não sabemos como será, mas certo é, nós venceremos no teu nome, Senhor. E no outro final de semana estamos aqui de novo para louvar e engrandecer o teu santo nome, até a vinda de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para todo sempre. Amém, Aleluia. Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. 358. Oliver, dá mais som para mim aqui dentro, por favor. 358, 358.
Glória a Deus. Bem lindo, cheio de Deus, bem bonito. Já foi às 3? Que dó, passou tanto, tá tão bom, passou tão depressa. Louvado seja Deus. Irmãos, nós agora temos alguns instantes para a liberdade dos testemunhos. A gente tem procurado usar essa liberdade com bastante entendimento e prudência, porque acaba acumulando bastante irmandade querendo testemunhar, e nós ficamos muito felizes com isso. E queremos sim que a irmandade procure estar sempre diante de Deus, testemunhando, glorificando ao Senhor. Então, do meu lado esquerdo, direito dos irmãos está para o microfone dos irmãos, inverso das irmãs. Entre um testemunho e outro, um dos irmãos obreiros e obreiras vão fazer a higienização dos microfones. Mesmo vindo testemunhar, não precisa tirar sua máscara. Fale mais perto, que os irmãos fazem a higienização, e assim os irmãos aqui presentes e lá na live também poderão te ouvir com clareza, tá bom? Estamos na liberdade dos testemunhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Glórias a Deus. Acabou, Marquito? Acabou o Brega Night? Deixa a irmã primeiro, olha aí. Já fica aqui ó, para você testemunhar aqui em cima. Pode, minha irmã, claro. Fala bem pertinho. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece nos céus. Se assim permanecer uma filha fiel até o fim, quero agradecer a Deus que com 13 anos de idade, Deus também me chamou nos caminhos santos. Ai, tá. Pode continuar. Pode continuar. Com 13 anos de idade, o Senhor me chamou nos caminhos do Senhor, me batizou. Com 13 anos também, Deus colocou o dom da música no meu coração e tem permanecido até o presente momento. No tempo certo também tem preparado dos seus filhos para ser o meu esposo e também tem nos presenteado com uma filha. Querida Irmandade, eu vou contar só um testemunho, um voto, na verdade, que eu fiz agora recentemente. A minha irmã, a Ana, ela está aqui presente hoje. Grande foi a angústia do meu coração quando ela me falou que estava com Covid.
E o Covid pegou no esposo dela, ele ficou internado alguns dias, Irmandade. Santo Deus. Então eu vi a angústia do coração dela e ela também tinha pegado. Eu fiquei muito triste, teve um dia de noite, era 7 horas da noite, ela não falou comigo no WhatsApp, não falou nada, eu fiquei muito angustiada. E quando eu liguei para ela, eu perguntei, você quer que eu te leve no hospital? E para ela pedir para alguém levar ela, porque ela não está muito boa, Irmandade. Aí eu fiquei muito triste, eu falei para minha esposa, eu vou levar ela aqui no hospital, porque ela não está boa, ela tem o carro dela, ela sabe dirigir, ela não pede nada, ela vai e faz as coisas dela. Eu peguei a Irmandade, eu falei assim, eu vou em nome do Senhor Jesus, não tem problema se eu pegar Covid, mas eu vou ajudar ela, porque é a pessoa que mais me ajudou nesses últimos meses, Irmandade. Ela não é minha irmã de sangue, mas é mais do que fosse. Eu peguei e deixei a minha filha com meu esposo em casa, peguei o carro, fui na casa dela, levei ela aqui em Barueri mesmo. E aí eu vi que ela não estava bem, ela nem falava comigo direito dentro do carro, Irmandade. Cheguei lá, fiquei com ela falou, pode ir embora que eu vou de Uber. Eu falei, eu não vou, eu vou embora daqui só quando você tiver liberado ou tomado algum medicamento. Aí eu fiquei ali fora, Irmandade, esperando ela, porque não pode entrar, né? Fiquei ali fora. E para a Irmandade ter uma noção, quando um inimigo é tão sujo, Irmandade, eu fiquei ali fora, eu fui no carro, sempre vou no carro dar uma olhada. E quando eu estava voltando do carro, Irmandade, eu vi um moleque vindo na minha direção. Eu estava com o celular no bolso da jaqueta, com a bolsa aqui do lado. E ele veio me olhando, eu fui encarando ele, que eu não tenho medo não, Irmandade, eu não tenho medo mesmo. Ainda mais quando vem com demônio junto, aí que eu não tenho medo. Ele veio me olhando, eu fui encarando ele. Quando ele chegou perto de mim, ele perguntou a hora. Eu falei assim, a hora de você sair da minha frente, eu falei para ele, some demônio, em nome do Senhor Jesus. Eu não estava com o relógio, mas eu estava com o celular no bolso da minha jaqueta. Ele pegou, fez o retorno e voltou. Aí eu fiquei parada, cruzei a mão e fiquei parada, vendo o que ele ia fazer. Tinha uma viatura do lado, Irmandade. Ele é tão abusado que foi perguntar para o PM que horas que era. O PM pegou e falou que era 10h30 da noite. Ele voltou para o meu lado e perguntou, senhora, não tem medo de mim que eu não vou fazer nada? Eu falei, demônio, eu já falei para você sumir da minha frente, senão eu vou sentar a mão na sua cara. Eu falei para ele. Ele pegou e saiu, ele saiu correndo, Irmandade, e foi embora. Eu peguei, continuei caminhando, eu tirei até a máscara e o óculos do rosto para falar com ele. Eu peguei, entrei no hospital, fiquei muito, muito nervosa. A minha irmã estava lá, depois ela foi liberada. E ela voltou já bem melhor, era o quê? 00:30, mais ou menos. Ela voltou bem melhor. Deixei ela na casa dela. Irmandade, eu não tenho costume de fazer isso, mas dentro do carro, quando eu cheguei no portão da casa do apartamento dela, eu peguei o olhinho que eu levei daqui e falei, Ana, eu estou sentindo de orar para você aqui dentro do carro. Eu orei para ela, uma oração bem rápida, ungi ela, Irmandade, e fui com meu coração tranquilo para dentro da minha casa. E no dia seguinte, quando ela me mandou mensagem logo cedinho e falou, Rosana, eu já estou limpando a minha casa, eu já estou conversando e já vou sair para resolver as minhas coisas na rua. Então esse foi o motivo de eu estar agradecendo a Deus hoje. Eu falei com Deus, se eu visse ela dentro da congregação sentada junto comigo no banco, eu não ia ter vergonha de levantar e agradecer a Deus. E logo em seguida também o esposo dela teve alta e ele também já está melhorando, graças a nosso bom Deus. Isso é só para a honra e glória de Deus, não por nosso nome, nem por nome de ancião, nem de irmão nenhum. Isso é para a honra e glória do nosso Deus. É só isso, Irmandade. Eu também quero agradecer a Deus também, porque agora em fevereiro eu machuquei a minha perna, eu fiquei desesperada porque o médico ia amputar a minha perna esquerda. E hoje eu também quero agradecer a Deus, porque no dia que eu vim aqui, irmão Rodrigo, antes de me mudar, o irmão se lembra, no domingo à noite que eu vim, a Dani que estava aqui, eu fui primeiro para Itapevi, foi naquele dia que Deus me libertou, eu estava numa cadeira de rodas, eu fui para Itapevi no culto das 10 horas da manhã, toquei bastante lá, até meio-dia e meio mais ou menos, a gente almoçou lá. Eu fui para a casa da minha irmã, depois eu voltei e falei, agora amor, vamos congregar em Alphaville com o irmão Rodrigo às 18h30. Eu vim para cá, aí a irmã Dani falou, não, Rosana, você toca o culto inteiro. Toquei o culto inteiro, Irmandade, doeu muito a minha perna, eu não vou mentir para a Irmandade. E a gente que toca órgão, é automático querer tocar com o pé junto, e a minha perna estava muito debilitada ainda. Eu sei que eu toquei às 10 horas da manhã em Itapevi, toquei aqui à noite.
Ainda a Tati me deu um andador de doação, eu levei para minha casa, Irmandade, eu não usei nem um dia aquele andador. Porque depois da cadeira de roda eu já saí andando, Irmandade. E esse é o motivo de agradecer a Deus. Não era nem para mim estar de salto hoje. Eu estou andando de salto, estou andando. Não foi preciso tirar a minha perna, porque eu preciso da minha perna para andar, para tocar e para dirigir e para fazer as minhas coisas. Então isso é para a honra e glória de Deus, Irmandade. Essas são alguns testemunhos, eu vou contando aos poucos, senão o Rodrigo vai puxar a minha orelha. Eu peço a oração da querida Irmandade, que ora a Deus por mim e pela minha família, para que possamos melhor servir a Deus na terra. E nas minhas fortes orações, não vou esquecer nenhum de vós. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja eternamente louvado. Amém. Vocês acham mesmo que eu vou puxar a orelha dela depois dessa história com o capeta aí? Tô fora. Quem manda isso? Nosso irmão Alessandro, encarregado de orquestra em Votorantim, no interior de São Paulo. Deus seja sempre louvado. Amém. Eu agradeço a Deus nessa noite pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu neto também. Agradeço a Deus que Deus tem me chamado na sua graça e o Senhor tem me ajudado até o presente momento. Eu agradeço a Deus que eu fiz um voto, que o Senhor permitiu, do ano de 88 a 93, de eu morar no seminário. E quando eu saí daquele local, o meu estudo, ele não valeu para mim usar na escola. E aí eu tive que fazer um supletivo numa outra escola, e eu fiz supletivo, fiz as provas, estudei acho que 1 ano e meio na época, passei, só que a escola não era aqui no nosso estado, era de outro estado. E o Senhor permitiu que o tempo passou, eu fiz um curso técnico, entrei fazer uma faculdade de licenciatura em matemática, minha documentação deu certo, e eu entrei fazer um outro curso também. E depois que eu terminei, eu colei grau, tudo, eu fui buscar o certificado na faculdade e falaram para mim o seguinte, falaram, olha, a escola que você estudou, ela foi fechada com suspeita de fraude e o seu ensino médio fundamental não serve, você não vai poder pegar o certificado. E eu, na hora, eu clamei a Deus, pedi para que Deus me ajudasse, que Deus, né, me desse uma luz, eu fiquei muito triste por causa do meu investimento. O irmão lembra, né, a época que eu estava estudando de novo, né? E eu comecei a orar a Deus e fiz um voto, falei, Senhor, me ajuda que eu vou agradecer o seu nome. E Deus permitiu que eu entrei em contato com uma escola que tem cursos online, já fiz com essa escola, e eu tinha que fazer uma prova para mim entrar direto no 3º ano, né, do ensino médio, né? E Deus permitiu que eu fiz essa prova, eu falei, poxa vida, eu falei, Senhor do céu, como que eu vou fazer essa prova? Como que eu vou estudar tudo de novo para trás e vou conseguir fazer 4 provas para passar? E eu acredito, irmãos, que Deus tomou um caminho muito grande com essa pandemia e Deus permitiu de eu fazer essas provas, irmãos. E eu agradeço a Deus, irmãos, que nem no ensino médio, não, quando eu estudei, irmão, eu consegui tirar a nota, a média que eu consegui tirar dessas aulas online, e Deus preparou que eu permitiu que eu passei, e agora só estou aguardando o certificado, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que pela nossa inteligência, irmãos, eu acho que a gente não teria capacidade, mas é a mão de Deus ao nosso favor, a mão de Deus mostrando que está na nossa vida, dando sinais na nossa vida, pela nossa humildade e nosso desejo de servir a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, trago a saudação do irmão Rogério com a santa paz de Deus. Amém. O irmão Rogério é o nosso cooperador lá na cidade de Votorantim, que pediu para saudar os irmãos e as irmãs, toda a irmandade, e eu agradeço a Deus por tudo, e Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Pode ir, minha irmã, fica à vontade. Deus seja louvado. Amém. Essa noite eu vim para agradecer a Deus por uma benção que Deus me deu na minha mão, que já vem de 5 anos atrás, que um dia no culto Deus falou que ia tirar tudo de mim, tipo, igual o Jó. E a primeira prova que eu passei, Deus falou que ia tirar tudo, todas as pessoas, para ele entregar uma grande bênção. E eu não entendi. E uma semana depois eu sofri um acidente de moto. Eu caí ali, um bêbado me atropelou na Raposo. E ali era para... Da maneira que foi, os bombeiros mesmo falaram, eles ficaram abismados, e eu só falava glória a Deus, glória a Deus. Eu caí à noite, eu caí não, ele bateu na minha moto. E foi embora, e ali os bombeiros falaram, menina, como que você está viva? Eu falei, Deus é muito bom na minha vida, Ele tem um plano na minha vida. E ali foi onde começou, todo mundo se afastou, eu com os meus 2 filhos,
eu quebrei só o dedo da mão, mas só que Deus veio cumprindo tudo que Ele falou. Todo mundo se afastou e eu não entendia. Hoje Deus fala que foi por uma boa causa, e a minha vitória maior foi agora, que depois de um ano eu comprei um caminhão, e quando na outra semana que eu comprei, a empresa não entregou, não cumpriu o contrato, e nisso foi. E eu não gosto de arrumar encrenca, né? Mas aí eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E Deus falou, tenha fé que na hora certa eu vou te entregar. Isso foi em julho, vai fazer um ano agora, dia 10. Aí quando foi em janeiro, eu peguei, tive que ir pela justiça, né? E o juiz determinou agora, tem 2 meses, que eles tinham que entregar o caminhão. E quando foi quinta-feira, Deus preparou, eu fui buscar o meu caminhão. Um ano desempregada, sem R$1 no bolso. E Deus preparou o rastreador, o seguro, tudo que eu precisava, Deus preparou. Tanto que eu pedi para a Rosana se ela conhecia alguém para ungir o meu caminhão antes de eu levar para casa, porque eu não queria que ninguém visse ele antes, né? E de uma hora para outra, Deus preparou. Foi quando eu trouxe aqui o irmão, não sei o nome dele, mas o irmão foi e ungiu o caminhão. E assim, eu estou aqui para agradecer. Para agradecer porque Deus é fiel. A luta foi muito grande. Eu entrei em depressão, fui parar 2 vezes no pronto-socorro com ansiedade, dor no peito, e o médico falou, uma hora dessa pode ser que não seja, e você vai infartar. Tenha fé que você vai sair dessa. E eu não conhecia ele. Depois que ele falou isso, foi que eu melhorei. E eu estou aqui só para agradecer a Deus, porque Deus é fiel. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Irmão Everaldo, vem pegar a saudação. As meninas vêm já, enquanto ela vai limpando o microfone das meninas, você, pelo menos para dar exemplo. Sei que você é um homem que gosta de púlpito. Nosso irmão Everaldo é encarregado regional em Sorocaba, aqui, estão nos visitando hoje, ficaram para o ensaio. Viajamos junto para o Paraná esses dias atrás. Foi nosso motorista, né, irmão André? Meia boca. Aqui, meu. Tá bom. Mas fomos bem, graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus por o Senhor ter me chamado na idade de 12 anos, ter me conservado em pé até esse momento presente. Com 13 anos eu já tocava na casa do Senhor. Eu agradeço a Deus que os tempos se passaram. No ano passado, em março, começo de março do ano passado, o Senhor permitiu que eu pegasse o Covid. Eu agradeço a Deus que eu perdi 9 quilos, irmão. Fiquei muito mal, minha esposa sempre cuidando de mim. E o Senhor permitiu e me guardou, me livrou dessa doença. Eu agradeço a Deus que o tempo se passou, e quando foi agora, há mais ou menos um mês atrás, o Senhor permitiu novamente, irmão, que a minha casa foi cometida dessa doença. Minha esposa foi diagnosticada com Covid, e eu fiquei do lado dela, irmão, não saí em nenhum momento, porque da primeira vez ela também ficou ao meu lado. Eu agradeço a Deus que nós não ficamos com nenhum sintoma, irmão, e o Senhor novamente ajudou nós e libertou a nossa casa. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que a nossa filha mais velha, também começou a sentir umas dores na vesícula, e o Senhor permitiu ela com 21 anos, irmão, teve que tirar toda a vesícula dela, uma pedra de mais ou menos uns 5 centímetros, 5 milímetros, e parte do seu pulmão também, do seu fígado. Mas eu agradeço a Deus que Deus foi com ela também. Pedimos oração para a igreja e Deus o libertou. Peço a Irmandade que ores a Deus por mim, por minha família, minha esposa, nossos filhos, que nas nossas não deixarei de agradecer, de apresentar toda a Irmandade. Pago todos os meus votos e ao meu regresso desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Irmã Renatinha, vem
Irmã Renata, pode vir, irmão Paulinho, já fica sentadinho aqui. Depois a irmã Renata, irmão já testemunha. Irmã Renata é da Obra da Piedade em Sorocaba Central, no Jardim Santa Rosa. Na igreja deles, na comum congregação deles, que está sendo construída, que a Irmandade tem contribuído também lá. Deus seja louvado. Amém. Levanto eu também na presença de Deus, pois todos vós, para agradecer a Deus de bens e maravilhas que da mão do Senhor nós temos alcançado. Agradeço eu que de Irmandade nesta noite, porquanto vão se completar 6 anos que o Senhor permitiu de estar neste ministério, porquanto há uns 8 anos atrás eu me encontrei sozinha com as minhas 2 filhas. O inimigo apontava na minha cara e falava que eu não ia conseguir, dar estudo para as minhas filhas, que eu não ia conseguir criá-las. Mas eu agradeço a Deus, querida Irmandade, porquanto o Senhor foi aquele que veio cheio de misericórdia. Como meu esposo acabou de testemunhar, nossa filha mais velha de 21 anos, o Senhor permitiu que ela já é enfermeira, trabalha no hospital ali em Sorocaba. O Senhor deu 2 diplomas na mão dela, mas eu agradeço a Deus por quanto essa vitória não é só dela, foi minha também. Eu agradeço a Deus, querida Irmandade, por quanto há 6 anos atrás o Senhor permitiu, eu estava sozinha, estava divorciada, o Senhor permitiu de eu reencontrar, que hoje é o meu esposo, porquanto a nossa mocidade foi junto, nossas viagens, nossos milagres que o Senhor permitiu da gente ver, foi todo junto, mas no tempo certo nós nos afastamos. Mas o Senhor é aquele quando tem um plano na vida da gente, querida Irmandade, pode passar anos, mas o Senhor é aquele que vem e cumpre aquilo que Ele prometeu na nossa vida, porquanto na minha mocidade o Senhor falou para mim numa reunião de mocidade: filha, eis que seu esposo vai ser um músico, eis que o seu esposo vai levantar na frente de uma orquestra e vai reger. E eu agradeço a Deus, querida Irmandade, por quanto 16 anos se passaram dessa promessa, mas após 16 anos nós nos reencontramos, o Senhor nos uniu novamente. Mas como a gente é fraco, né, querida Irmandade, mesmo a gente se reencontrando, eu falei para minha mãe, mãe, tá tão difícil servir a Deus sozinha, porque mesmo sabendo que Ele é um servo de Deus, que Ele está congregando, eu quero ir buscar a palavra. A minha mãe virou para mim e falou: filha, a primeira confirmação de Deus é a alegria no coração do teu pai e da tua mãe. E o Senhor já te prometeu há 17 anos atrás que o teu esposo ia ser um músico. Que mais confirmação você quer? Ali, querida Irmandade, mesmo assim, nós começamos a namorar e ele falou assim: olha, só que eu não vou mais receber, eu estou indo na congregação cristã, ministério de Jandira. Ali, querida Irmandade, eu falei para ele: mas se for assim, eu não vou congregar com você. Aí ele insistindo, ele falou: vamos, só para você ver como que é. Eu virei para ele e falei assim: hoje eu vou congregar com você. Se o Senhor falar comigo de face a face, eu fico do teu lado. Ali, querida Irmandade, eu fui congregar com ele, sentei no último banco. Na hora da palavra, o Senhor tomava teu filho. Parecia que só tinha eu e Deus dentro daquela igreja. O Senhor mandou a tua palavra e falou: moça, na tua mocidade eu te prometi um casamento, eu te prometi um músico na tua vida, eu te prometi 2 filhas e eu já te dei. Hoje você está dentro da minha casa buscando uma confirmação. O Senhor te fala: eu já te confirmei há 17 anos atrás. Ali, querida Irmandade, eu agradeço a Deus por quanto depois daquele dia, até o dia de hoje, o Senhor tem nos permanecido em pé na sua presença. Passado o tempo, meu esposo foi levantado para encarregado de orquestra. Ali foi a nossa vitória também, mas o Senhor falou assim: eis que eu ainda não terminei a obra. Passado mais um tempo, meu esposo foi levantado para encarregado regional. E eu agradeço a Deus por quanto a palavra de Deus não volta atrás na vida daquele que te serve.
Agradeço a Deus também por quanto o Senhor tem confiado em mim, o Ministério da Obra da Piedade, não tendo eu merecimento, mas o Senhor é aquele que é cheio de misericórdia. Agradeço a Deus por quanto no meu ministério o Senhor tem muito me abençoado, muitas visitas, muitas obras eu tenho visto na presença de Deus. Agradeço a Deus que seja mandado, por quanto esses dias passados estava eu numa tribulação muito grande espiritual dentro da minha casa, o inimigo me enfrentando cara a cara dentro do meu lar. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais, a prova está muito difícil, a luta está muito grande. Ali fazendo meu serviço e conversando com Deus, eu parei tudo que eu estava fazendo e vou orar a Deus. Entrei para o meu quarto, coloquei meu véu. Ali eu clamei nos pés do Senhor, fiz a minha oração, terminei a minha oração e fiquei ali no meu quarto. A minha filha entrou e falou, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, nada, filha, fique em paz, a mãe só estava orando. Ela olhou para mim e falou assim, lembra um dia que eu fui congregar com você e o Senhor falou assim que você ainda ia comer na minha boca? Eu falei, lembro, filha, que o Senhor falou que Deus que deu você para mim, que um dia eu ainda ia comer da sua boca. Ela falou assim, então, mãe, hoje Deus manda te dizer, você é uma guerreira na presença de Deus. Veste a sua armadura, ergue a tua espada, porque o Senhor vai na frente aonde você estiver. Eu agradeço a Deus, querida Irmandade, porque naquele momento ela falou assim, vamos orar junto nós duas. Eu falei, vamos. Ela pegou o seu véu, dobramos o joelho ali naquele meu quarto, querida Irmandade, muito o Senhor nos manifestou em nós duas naquele dia. Eu agradeço a Deus por quanto no dia seguinte eu fui trabalhar. Chegando, eu trabalho numa escola, chegando naquela escola, eu entrei na secretaria, eu vi 3 cestas básicas no chão, falei, nossa, santo Deus, né? Deus vai preparar para alguém. E comecei a trabalhar, querida Irmandade. A minha diretora chegou e falou, Renata, tá vendo essa cesta básica? Eu falei, sim. Ela falou assim, então, nós temos várias famílias de alunos que estão em necessidade. Eu falei assim, então, é só a gente levar, né? Ela falou assim, então, só que antes de levar para qualquer um deles, eu queria que você pedisse para o teu Deus para quem que é para a gente levar. Eu clamei a Deus naquele momento, eu falei, Senhor, eu não tenho nem entendimento, não sou tão errante, tão fraca na tua presença, Senhor. Ela olhou para mim e falou assim, está nas suas mãos. Eu falei para ela assim, então eu vou orar a Deus. Ali, querida Irmandade, eu peguei o meu véu, porque a minha mãe sempre disse, a arma da serva de Deus é o véu, nunca saia da sua casa sem o seu véu. Eu peguei meu véu, entrei numa sala de aula e fui orar a Deus. Eu falei, Senhor, e agora, Senhor? Eu sou tão fraca, tão errante, tão pequena na tua presença, Senhor. Mas mostra, Senhor, o caminho, Deus vivente. Eu fiz aquela oração, desci e falei para ela assim, olha, eu não sei em qual casa tem que levar, mas vamos colocar no carro que Deus guia a gente. Peguei aquela cesta básica, coloquei no carro dela, eu falei, vamos. Ela falou assim, não, você que vai fazer isso, é o teu Deus que vai te guiar. Me deu a chave do carro e falou, vai com Deus. Ali, querida Irmandade, eu entrei naquele carro e falei, Senhor, me guia pela tua misericórdia. Peguei aquele carro e saí, querida Irmandade, naquele bairro. O Senhor ia me falando, vira essa, vira essa. E eu falei, Senhor, aonde eu vou parar com o carro, Senhor? Num determinado momento, eu parei numa esquina, o Senhor falou assim, anda só mais um pouquinho. Andei, olhei numa casa assim, o Senhor falou assim, pode parar que é aqui. Eu falei, ai, Senhor, tem misericórdia, Senhor, que não seja da minha carne, ó Deus eterno. Desci do carro, querida Irmandade, bati palma. Na hora que eu bati palma, saiu uma menininha e falou, oi, tia Rê, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem, filha, sua mãe tá em casa? Ela falou, tá sim. Chamou a mãe dela, saiu, ela falou assim, oi, Renata, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu só vim fazer uma visita para você. Ela falou, não, você não veio só fazer uma visita, foi Deus que te mandou aqui. Ali, querida Irmandade, eu vi que Deus estava na minha vida.
Ela me chamou para entrar, eu desci aquela compra. A hora que aquela criança viu aquela compra, ela falou assim: tia, foi Deus que mandou você aqui hoje, porque a minha mamãe não tinha nada para pôr na mesa para nós. Então, querida irmandade, eu agradeço a Deus por quanto a gente sai para suprir uma necessidade, fazer uma visita, mas é a gente que volta visitado. Ali eu fiz aquela parte, eu chamei aquela mulher para orar, dobramos o joelho, nós fizemos uma pequena oração. Na hora que terminou aquela oração, ela falou para mim assim, ela me viu de véu, né? Coloquei meu véu para orar, ela falou assim para mim: você é crente, né? Eu falei: pela misericórdia de Deus, eu sou crente. Ela falou assim: então, faz 20 dias que o meu esposo morreu de Covid, faz 10 dias que a minha filha mais velha morreu de Covid. E eu faz mais de anos que sou parada da congregação. E o Senhor nunca tinha feito uma obra dessa na minha vida. Eu falei para ela: mas o Senhor chega no tempo certo na vida da gente. Falei: fique em paz, porque o Senhor recolheu o seu esposo, a sua filha, mas eles dormem no Senhor. Ela falou assim: eu creio nas suas palavras. Então, querida irmandade, eu só tenho a agradecer a Deus, por quanto por meses também, bem no comecinho que o Senhor me levantou nesse ministério, o Senhor preparou muitas visitas, muita necessidade foi suprida. Aí chegou no final do mês, eu falei assim: Senhor, o Senhor permitiu de suprir tanta casa, Senhor eterno, mas eis a sua filha aqui também, Senhor. O Senhor fala pela tua palavra que não deixa ninguém nem envergonhado, nem confundido, Senhor. Aparece na minha vida, Senhor. Porquanto, querida irmã Nádia, a gente tem que andar com nossas contas em dia também, né? E eu não contei nem para o meu esposo aquele mês. Eu falei: Senhor, eu não vou ter dinheiro nem para pagar o meu cartão, mas eu usei ele, Senhor, somente para suprir aqueles que precisavam. Entra, Senhor, aparece na minha vida, Senhor. Eu não vou pedir para ninguém, não vou pedir nem para o meu esposo. Ali, querida irmandade, se passaram os dias. Chegou o dia do meu pagamento, as meninas colocaram no grupo que o pagamento já estava na conta. Eu falei assim: eu vou abrir o aplicativo no meu celular para ver quanto caiu do meu salário. Mas ele, querida irmandade, eu peguei o celular e eu falei: Senhor, eu escuto tanta obra, Senhor, que tu multiplicaste. O Senhor já fez isso na minha vida, Senhor. Quantas e quantas vezes o Senhor multiplicou o meu dinheiro? Aparece mais uma vez. Ali, querida irmandade, eu abri aquele aplicativo e eu agradeço a Deus por quanto naquela hora que eu entrei na minha conta tinha 6 vezes o meu salário. Então é motivo de agradecer a Deus por quanto hoje a gente faz para o Senhor e amanhã Ele devolve em dobro, em triplo para a gente. Então, querida irmandade, eu agradeço a Deus por tudo, pago todos os meus votos que eu tenho feito na presença de Deus. Convido toda a irmandade a estar congregado ali com nós na Central de Sorocaba, que muito será a nossa alegria em recebê-los. Peço a irmandade que orize a Deus por mim, pelo meu esposo, pelos nossos filhos, para que melhor possamos servir a Deus na terra, que nas minhas pequenas orações o Senhor não deixará esquecer de nenhum de vós. Eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Nosso irmão Paulo, a partir do próximo dia 10 agora, às 19h30, vai ficar responsável pelo atendimento dos cultos na congregação de Amador Bueno, na cidade de Itapevi. E os cultos serão realizados todos os sábados lá, às 19h30, né, irmão Paulinho? Já estão todos convidados para estarem presentes. Uma igreja bem bonita que Deus preparou lá, toda prontinha. Está só esperando a irmandade lá, imóvel próprio nosso, que Deus preparou, para a gente glorificar a Deus. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus também pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna em glória no céu que o Senhor me oferece. Assim for um filho firme e fiel e guardador da sua palavra, estarei junto com todos vós no céu, um dia morando lá junto com o nosso Senhor. Irmãos, dou graças a Deus também nesta noite por um livramento que o Senhor fez comigo essa semana. Assim que nós mudamos aqui para Barueri,
Irmãos, o Senhor tinha mandado nós vir para cá, e lá em Bonifácio o Senhor tinha falado para nós que ia estar com nós, onde nós estivesse. E quando nós chegamos aqui, buscamos a palavra com muitas coisas, e uma delas o Senhor confirmou que estaria comigo onde eu estivesse, no meu emprego, onde eu estivesse trabalhando, o Senhor estaria comigo. Irmãos, e essa semana passada agora eu aluguei um veículo para trabalhar como Uber, irmãos, e comecei a trabalhar na segunda-feira, irmãos, e eu fui para São Paulo fazer uma viagem. Quando foi na quarta-feira, mais ou menos umas 10h30 da noite, 11 horas da noite, montou um rapaz dentro do meu carro. Eu estava ali para a região de Santo Amaro, ele pediu para me levar ele em Guaianazes. E ali eu peguei, irmão, sem conhecer nada, o rapaz montou dentro do carro e eu, irmãos, quando eu aluguei o carro, eu falei para minha esposa assim, eu quero pegar o pendrive do outro carro e colocar dentro do carro só para escutar hino, que só tem hino nesse pendrive. E ali eu ligo, irmãos, aquele pendrive quando eu começo a trabalhar, e ali ele toca o dia todo, só louvor na presença do Senhor, e ali eu fico em comunhão com o Senhor, falo com o Senhor muito tempo. Irmãos, e ali esse rapaz entrou dentro do carro, sentou atrás de mim, ficou ali sentado, quieto, ele não falava um A comigo, não falava nada. Coloquei no GPS o destino dele, e ali comecei a andar. Irmãos, e quando eu fui no GPS, que era para receber em dinheiro o pagamento dele, eu olhei no GPS, faltava mais ou menos uns 300 metros para chegar no destino dele. Aí foi quando ele abriu a boca e falou para mim assim, moço, eu vou falar uma coisa para você aqui, e eu não sei nem como te falar isso, mas eu vou falar para você que hoje você está sendo salvo pelos hinos que você está escutando, porque eu entrei dentro do teu carro para cometer um assalto com você, eu pegar teu veículo, teu celular, que tivesse de valor, eu ia pegar e levar embora, não ia pagar a corrida, e esses hinos que está tocando dentro do carro que você está, mexeu muito com o meu coração, porque é o hino que minha avó escuta todos os dias quando ela vai para a igreja. Ela é da mesma igreja que o senhor, e eu não vou assaltar o senhor, ainda vou pagar a sua corrida. Pode ficar tranquilo, que no final do destino eu vou pagar a sua corrida. Eu dou graças a Deus, irmãos, que eu olhei para trás e falei assim para ele assim, antes de eu pegar esse carro aqui, eu pedi para o senhor um sinal, e o senhor falou que ia mostrar um sinal. E hoje, quando eu estava na cidade de Barueri, que eu fui pegar uma mulher em Barueri, ela não quis entrar dentro do meu carro porque ela viu um rapaz sentado do meu lado no banco da frente. Não tinha ninguém dentro do banco da frente, não tinha ninguém. E o senhor tinha prometido para mim que aonde eu estivesse, o anjo dele estaria me acompanhando. Ali aquela viagem foi dispensada e no mesmo dia eu fui para Guaianazes. E ali aconteceu esse livramento, irmãos. Eu estou aqui dizendo que Deus é bom na minha vida. Deus é bom na nossa vida, eu dou graças a Deus. Vou continuar como Uber, porque eu sei que o Senhor vai estar sentado do meu lado o tempo todo, me guiando, me guardando e me protegendo. Eu dou graças a Deus porque, irmãos, a mesma comunhão que eu estou sentindo neste momento era a mesma comunhão que eu sentia naquele carro. E quando eu entrei dentro dessa igreja hoje, eu vi o Senhor entrando junto comigo, eu vi os anjos cercando essa casa de oração, e tenho certeza que alguém veio buscar uma palavra aqui, e Deus te diz aqui por esse testemunho, esse sinal já é um bom sinal na sua vida. Vá em paz para sua casa, porque aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Glória ao nome santo do Senhor. Eu dou graças a Deus por tudo, peço oração para a Irmandade, que ali, irmãos, o Senhor está dando uma missão para mim e para minha esposa. Temos certeza, irmãos, que o Senhor vai estar com nós, o Senhor vai estar do nosso lado, nos guardando, nos ensinando também. E eu agradeço a Deus por tudo, irmãos, por tudo mesmo. Porque hoje, se eu não tivesse em comunhão e o Senhor não estivesse no meu lado aquela noite, talvez eu não estaria aqui para contar esse testemunho. Mas o Senhor está comigo, eu tenho certeza que estará até o fim. Amém. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Nossa irmã Silvana é da Obra da Piedade em Votorantim, também no interior de São Paulo. Mas ela tem um pouquinho de paciência. Nós temos que aproveitar quando esse povo vem, que eles contam tanta coisa bonita, nosso coração fica cheio de alegria. Deus seja louvado. Amém. Eu gostaria, assim, de estar contando, para a Irmandade, uma promessa que Deus fez para mim quando eu estava grávida da minha filha, que hoje ela está com 21 anos, E eu não acreditava em revelação, não acreditava nada dessas coisas, E ali, nesse dia, eu comecei a acreditar, porque Deus usou uma pessoa que falou grandemente, sobre a minha gravidez e sobre a minha filha, que para ela
Deus ia sempre dar do bom e do melhor, que para ela nunca seria nada usado e nada emprestado. E ali se passou, né, 20 anos, ela engravidou do meu lindo neto, né? E a palavra de Deus veio se cumprir na vida dela, né? Que ela foi ali, meu esposo tem um convênio, mas o convênio nosso é enfermaria, né? Então ela fica num quarto com mais gente, né? E nós estava na época da Covid, tudo. E ali ela foi ali, de repente veio a enfermeira, né? Trouxe um papel e falou assim para mim: olha, ela vai ficar num apartamento, tá? Por causa que ela vai ficar lá. Você assina esse papel que você não vai pagar nada, tá? É como se ela estivesse na enfermaria, só que num apartamento, num quarto só para ela, com tudo do bom e do melhor, que ela olhava assim e falava: nossa, mãe, como é chique aqui dentro aí. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, quando Ele faz uma promessa para a gente, não importa quantos anos passa, Ele cumpre, né? E quando o meu neto nasceu, ele nasceu ali, lindo, né? Com 3,790 kg, 52 centímetros e meio. Foi uma benção. Daí, quando ele chegou em casa, quando ele foi passar na primeira consulta, a médica falou assim: ele tem sopro no coração, né? Eu pedi por irmão Rodrigo, acho que a igreja que orou, lá na minha comum também foi orado. As minhas cunhadas, que são da quadrangular, também tudo orando, né? E ele foi marcado para ele fazer um exame do coração. E graças a Deus, quando ele foi fazer esse exame, nada constou, né? A médica errou, eu glorifico o nome do Senhor, porque o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. E agora, há pouco tempo, né, quando ele completou 7 meses, ele começou a dar febre nele. Ele nunca tinha tido febre, né, desde que nasceu. Aí eu esperei 3 dias, né? Daí falei: filha, melhor levar ele no médico, né? Daí minha filha levou ele no médico, falou que ele estava com infecção de ouvido. A médica passou um antibiótico para ele tomar, amoxicilina, só que ele tomou a primeira dose e deu alergia nele. Levamos eles de volta, né? Ela falou assim: então ele vai tomar esse outro medicamento. Ele tomou, deu alergia. Eu falei: filha, quer saber uma coisa? Não leva mais no médico não, tá bom? Para com esse remédio e vamos orar. Daí eu, né, peguei, dobrei meu joelho, coloquei minhas mãos sobre ele e pedi para Deus, né, que Deus curasse ele, né, que já que todos os remédios que o médico passou estavam dando alergia, e glorifico o nome do Senhor que ele foi curado, né. A febre cessou e ele está lá, né, dando trabalho. Trabalho assim de bênção, né, correndo com andador para todo canto, engateando. Eu louvo a Deus por tudo isso, louvo a Deus pela minha família, pelo meu esposo, pelos nossos filhos, e assim eu louvo a Deus, né, e Deus seja louvado. Amém. Mais alguém, irmãos? Todos em paz? Então, só lembrando a Irmandade que no próximo domingo, às 10 da manhã e às 18h30, nós teremos Santa Ceia aqui na congregação do Alphaville. E na terça-feira, dia 12, é isso? Não sei, domingo é dia 10? Se hoje é dia 11, dia 13, então. Dia 13 também teremos Santa... tá à vista aqui, é só ler, né? Dia 13, terça-feira, às 14h, também Santa Ceia para a Irmandade Congrega no culto da tarde. Hoje, no final do culto, na despedida, toda a igreja vai receber a unção e também quem quiser retirar os olhinhos de unção vai estar com os irmãos na portaria que vos ungirão. Aproveitando esses testemunhos, a Irmandade deve se lembrar do nosso irmão Cássio, que pegou um desses convitinhos que estão aí no banco à sua frente. Aí tem um convitinho com os dias de culto. Ele pegou um desse e pôs na carteira dele. E desceu ali aqui na estação Antônio João de trem, aqui perto do Parque Shopping. E quando estava andando naquela rua, ela é meio deserta, ali em frente à CSU, ele foi assaltado. Tomaram a carteira dele, deram uns empurrão nele, uns moleques de bicicleta, falou: vai, sai andando, não olha para trás, não. Ele saiu andando, é um senhor já, e acho que pela emoção, pelo susto, às vezes nervoso, ele começou a se sentir muito mal, com tontura. Sentou na guia, ficou esperando passar aquele mal-estar, os moleques foram embora. Chegou mais adiante, os moleques retornaram. Ele falou: Senhor, tem misericórdia, nem força para correr eu não tenho. Tem misericórdia de mim. Os meninos vieram do lado dele, pararam, desceram da bicicleta, tirou a carteira e falou: Tó, tio, abre sua carteira. Aí ele pegou a carteira assombrado e falou: vê se tudo que tinha aí está aí ainda, se não está faltando nada. Não, está tudo certo. Olha se não está faltando nada.
Ele falou, não está faltando nada, só está faltando um convitinho da igreja. Ele falou, pois é, minha avó é dessa igreja aí, você só está com a sua carteira por causa disso. Glória a Deus. E ele voltou glorificando a Deus, falou, então o convitinho fica para vocês, louvado seja Deus. Lá na igreja onde o irmão Saulo vai atender, lá no bairro do Limão, isso no ano de 2014, uma das nossas organistas estava descendo a deputada Emílio Carlos para fazer meia hora, uma mocinha bem jovenzinha, e já os cultos eram já à noite. Quando ela desceu a ladeira da igreja, lá é uma comunidade, né? Como que chama? Vila Barbosa ali. Eles matam, deixou pendurado para depois. Um rapaz veio, assaltou ela, ameaçou com faca. Ela tinha aliança de noiva, tomou aliança de noivado, ameaçou, ela ficou com muito medo e falou, vai, que sem conversa. E esse homem cismou com ela, irmão. E entrou, foi andando atrás dela, ela percebeu que tinha alguém andando atrás dela. Ela correndo, entrou, a igreja tem bastante escadaria lá em cima, no bairro do Limão é bem grande, a igreja, a Irmandade vai conhecer. Ela subiu para a igreja, desesperada, mas já estava começando o culto, nisso já tinha perdido a meia hora, já tinha, acho que a minha esposa estava tocando até nesse dia, que era dia dela, mas não viu que não chegou, tinha outra tocando, tinha bastante organista, tinha 11 organistas. Irmãos, eu já estava no meio do culto, ela não conseguiu falar com ninguém. E aquele rapaz entrou e fez um plano de pegar ela no final do culto. Sentou no último banco, embaixo da galeria, e naquela noite Deus mandou a palavra. E falou face a face com ele. Quando acabou o culto, descer na Irmandade, das escadarias da igreja, para ir embora, que ela deu de cara com ele, ela quis correr, ele falou, pelo amor de Deus, não faz nada. Toma aqui sua aliança, toma aqui sua carteira, toma aqui suas coisas. Deus falou comigo, eu vou servir o Senhor também. Irmão, o anjo de Deus está andando do teu ladinho. E o Senhor vai te dar um sinal por esses dias que Deus está contigo. Tá bom, Marquinhos? Depois fazemos outros avisos, pode ser? Tá bom, de aviso tá bom. Vamos cantar outro hino para nós ouvirmos a palavra, irmãos. 80, cântico 80. Que testemunho maravilhoso, né, irmão? Que coisa mais linda, o testemunho dessa irmã, dessa cesta básica. Como Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia. Sou feliz.
irmãos. Hã? Merecia 4. Na próxima a gente arruma, você vai ver. Vai ficar bom. Tá lindo demais, santo Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 7 a seguir. Vamos ficar todos em pé, por favor. Você também na sua casa. Ouvimos a palavra do Senhor. Tá linda a orquestra, né? Que coisa boa. Música é vida, né? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. O Senhor, dentre tantas maneiras que Ele usa para trabalhar na nossa vida, às vezes Ele usa de meios extremos, de situações extremas para alcançar os nossos corações, para alcançar a nossa razão humana e nos fazer compreender que feliz o homem e feliz a mulher cuja força estão no Senhor Jesus. E nem sempre isso é fácil de acontecer nas nossas vidas. Nós vimos a nossa irmã testemunhar sobre o caminhão, e o Senhor disse a ela: vou tirar tudo, até as pessoas de sua volta. Isso é trabalhar de Deus. Às vezes a gente olha e fala: aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa me disse não, aquela outra pessoa me virou as costas quando eu mais precisei. Irmãos, que nós tenhamos no nosso coração a certeza de que a nossa vida é dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E que só acontece o que Deus permite de acontecer. A prova não é maior, não é menor do que a tua força, ela é na medida certa. E o Senhor permite as coisas na nossa vida para mostrar o seu poder. E essa noite Deus está trazendo essa palavra para colocar algumas coisas no lugar. Para colocar a tua fé no lugar onde ela deve estar. A fé não se vive com a mente, com a razão humana. A fé se vive com o coração. Você não consegue alcançar as coisas que você tem buscado porque você está nutrindo a fé com a tua sabedoria humana. E Deus quer que a sua fé seja nutrida com a virtude do Espírito Santo que é no teu coração. A fé se usa com o coração e não com a razão. Enquanto você pensar, enquanto você argumentar, enquanto você disser, mas não tem como. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou alcançar isso? Não tem jeito. Como que pode uma sentença voltar? Como que pode uma água derramada voltar para o pote?
Isso é coisa de mente humana. O coração do crente crê e pronto, irmão. E o Senhor te convida essa noite por essa palavra. Crê somente e verás a glória de Deus. A irmã de Lázaro creu com a mente. Teu irmão dorme, disse o Senhor, mas vou despertá-lo. Ela disse, Senhor, mas já é de 4 dias. A mente dela disse, já é de 4 dias de morto, já cheira mal. E o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim com o coração, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, irmã, receba a fé essa noite em nome do Senhor Jesus. Fé com o teu coração, fé com a tua alma, não com a tua razão humana, mas com o coração de Deus no teu coração. Não dá. É difícil, a tua mão não alcança, mas pela fé que há na palavra hoje derramada para essa igreja, você vai alcançar, você vai chegar onde tem que chegar, e aquele ninho do demônio que está na tua casa, na tua cidade, na tua igreja, vai sair no nome do Senhor Jesus, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Não é irmão Rodrigo que diz isso. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A porta da palavra está aberta essa noite. Pega tudo que você puder carregar, porque Deus vai encher teu celeiro das coisas do céu, irmão. Para essas revelações virem, João teve que ficar exilado na ilha de Patmos. Precisou ser lançado num caldeirão de óleo fervendo. Não é fácil ver a obra. Não é fácil ver o milagre. É difícil. E o Senhor nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que estaria conosco. Ele disse, tereis no mundo aflições, porém, não desanimeis. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Hoje essa palavra vai entrar até o lugar mais profundo da tua consciência. A espada que a palavra penetra até a divisão da alma com o espírito. A alma remete à personalidade de cada um de nós. E o espírito pertence a Deus. Todos nós temos o espírito de Deus. A carne vai ao pó e o espírito torna Deus que o deu. E a alma é com essa que Deus vai falar essa noite. O Espírito não precisa da palavra, o Espírito já é de Deus. Ele se comunica com Deus. Essa virtude que você recebe na tua alma, vem pelo Espírito. Não é, irmão, a tua alma que é ligada no céu. Ela está ligada no teu corpo carne. O teu espírito é ligado na glória. E quando você dá vazão ao Espírito, Ele visita a tua carne, visita a tua alma, visita o teu coração. E é com a tua alma que eu quero falar, porque até hoje a minha palavra falou com a tua mente, falou com a tua razão, falou com a tua crença da tua razão humana, mas agora eu vou falar com a tua alma, com o teu coração. Tem um crente aí para dar glória a Deus por essa palavra? Então pode começar a dar glória a Deus. Eu vou falar com a tua alma, vou colocar as coisas no lugar e vou te mostrar que a porta que eu abro ninguém fecha. E sabe qual é a porta? A porta da palavra. Essa porta que eu abri na tua vida ninguém fechará. Ninguém calará minha voz no teu coração. Ninguém te afastará de mim, diz o Senhor. Ninguém te levará para longe da minha presença, porque se você subir na altura do céu é a minha casa, se você descer no inferno os olhos de Deus te alcançam, da presença de Deus você nunca vai fugir. Irmão, recebe um abraço aí por essa palavra, no nome de Jesus, recebe o toque de Deus na tua alma. Eu sei, todos estamos cansados, desde de manhã, já teve dia de eu atender 4 batismos num dia só, mas estamos aqui dando glória a Deus, para dizer para a igreja, receba a virtude do Espírito Santo,
Santo na tua vida. O tempo da miséria material, o tempo da miséria espiritual, o tempo da guerra, o tempo do choro, o tempo da depressão, está acabando hoje. Essa porta fecha hoje. Essa porta fecha hoje na tua vida. Sabe o que aconteceu com você, alma? Puseram o dedo na tua cara e disseram: eu ainda vou ver você desgraçada. Eu ainda vou ver você na miséria. Eu ainda vou ver você nas esquinas, caído na sarjeta de bêbado. E hoje o Senhor fala: cala-te, Satanás. Alamaia. Alamaia. Cala-te, demônio, em nome de Jesus Cristo. É a voz de Deus que fala com esta serva. Senhor te diz: ainda vou te ver visitando o pobre, ainda vou te ver falando em língua, ainda vou te ver batizando, ainda vou te ver profetizando, ainda vou te ver fazendo viagem na minha obra. Creda, glória a Deus, irmão. Hoje Deus reverte a maldição em benção na tua vida. Aquele que apontou o dedo para a tua desgraça vai ter que bater palma para a tua vitória. Bendito Salima, anda ali, a Salama cantai, e anda Surya Lamaia. E o mais engraçado não é você, irmã, não sou eu, nós somos todos iguais. A gente acredita mais numa maldição do que numa benção. Pode vir trocentas palavras te dizer: não é Deus, é vitória. Alguém fala: vou pôr teu nome na macumba, você já não dorme mais. Hoje Deus te dá a valentia do Espírito Santo. Como a filha da irmã Renatinha falou para ela: mãe, a senhora é uma guerreira. E hoje Deus usa as palavras da filha da irmã para falar com a igreja: você é uma guerreira de Jesus Cristo. Você é um guerreiro de Jesus Cristo. A mim foi dado a palavra para guerrear. A vocês foi dado o instrumento para guerrear. As irmãs foi dado o órgão, o instrumento. A vocês foi a revelação. A você foi o dom de estar aí na porta de pé recebendo o povo de Deus. Pega a tua arma, lustra ela bem. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor hoje vai te dar um dom especial. Desde manhã Deus está falando a mesma coisa. A glória de Deus que passou aqui às 10 da manhã, passou lá em Itapevi também. O povo de Deus caiu na glória. E a glória de Deus continua aqui, está passando lá em Sorocaba. Recebe, irmão, a tua libertação. Bendito seja o nome do Senhor. Alamanaia. Há uns anos atrás, no começo do meu ministério como ancião, há uns 9 anos atrás, eu pedi um sinal a Deus. Estava lá em Itapeva atendendo o culto, numa salinha tamanho desse púlpito. Era não sei se chegaram lá, era um ovo, é menor que o ato dessa congregação. E os músicos tocavam na calçada, na rua, de tanta irmandade que congregava. E um dia eu falei: Deus, me dá um sinal que tu está comigo. E Deus mandou a palavra há um tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes 3. Me dá um sinal, Senhor. E o culto foi uma bênção. Aí cheguei em casa, fala com um, fala com outro, falei no grupo dos anciãos: Deus que abençoe. Hoje Deus mandou a palavra aqui em Itapeva, em 3 Eclesiastes. E os anciãos: como, irmão? 3 Eclesiastes. Aí um no Paraná disse: hoje à noite foi 3 Eclesiastes aqui também, irmão. A irmão lá de Juí, no Rio Grande do Sul: irmão, aqui foi 3 Eclesiastes. Irmão lá de Uruguaiana, na divisa de Passo de los Libres, na Argentina: irmão, aqui foi 3 Eclesiastes. Irmão Edmund lá em Paris, na França, falou: irmão, aqui foi 3 Eclesiastes. Glória a Deus. Quando eu fui ver, irmão, 30 e poucas congregações, Deus mandou a mesma palavra. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera ou pegar na serpente, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A irmã Silvana pôs a mão no netinho, Deus curou. Vai tomando posse aí dessa palavra sobre a tua vida agora. O Espírito de Deus te toma com uma virtude que você ainda não tinha. O Senhor te dá uma valentia que você ainda não tinha. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Eu vou passar uma brasa viva nos teus lábios. Você vai vencer. Alamaia, você vai vencer, irmão. Dá glória a Deus. Abre a tua boca, dá glória a Deus. O anjo de Deus está aqui e vai te derramar coisa nova que você ainda não tinha.
Pega a bênção, pega o dom, pega a palavra, pega a glória da palavra. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Eu vou cantar na tua alma, eu vou soltar a cepa da glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. É o que é verdadeiro que diz. Alamanaia. Deus usa da gente nos momentos mais imprevistos, mais inesperados. Foi atender o funeral do pai dos filhos da irmã Rosa. Nosso organista está aqui. Vamos juntos, Marquinhos? Vamos juntos. Que conforto que tem para um funeral, irmão. Que palavra que pode ser dita diante de uma urna, de um caixão, um auditório bem grande, bastante gente. Senhor, o que eu vou fazer aqui? Tempo contado no meio da Covid, e o Senhor disse no meu coração: como o que você vai fazer? A obra é minha. Você não faz nada. Você só me deixa te guiar. E Deus mandou a palavra, eu acho que foi 3 Eclesiastes. E 3 Eclesiastes. E tentando arrumar as palavras mais bonitas que eu tinha no meu coração para falar para aquele povo, não tem conforto. E o Senhor falou: meu servo, deixa eu trabalhar. E de repente saiu da minha boca essas palavras: família, não temais, eu já me reconciliei com ele. E a glória de Deus invadiu aquele lugar, irmão. Então o Senhor te diz: na hora certa, no momento certo, eu vou me usar de ti, eu vou fazer de você um atalaia na minha... Vocês querem receber dom? Quer, Samuca? Quer, filho? Hein, Saulinho? Você vai pegar uma missão lá, irmão, que é só Deus na tua vida. Seja ungido em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja ungido, Paulinho, em nome de Jesus Cristo. Seja ungido, irmãs organistas, em nome do Senhor Jesus. Seja ungido aí, nossa vizinha, em nome de Jesus Cristo. Seja ungido, irmão. Seja ungido, irmão diácono. Seja ungido você aí na live. Dá glória a Deus. Abre a tua boca e dá a tua melhor glória. Senhor te diz: eu vou virar a tua história para melhor. Tem obra hoje aqui, irmão. Cadê os crentes dessa igreja? Dá glória a Deus. O câncer não te mata, o ladrão não te rouba e ainda te paga. Roubar o certificado, Deus traz de volta. No lugar da morte, Deus põe vida. Dá glória a Deus, irmão. Cari manda suriada da la salamana cantai. Lamanassa, lama, canta, lamanassa, lama. Recebe, irmão, está caindo chuva de bênção. Abre o teu coração e deixa cair a glória. Tem 2 mãos viradas para cá e Deus está derramando o dom. Pega, 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 pega em nome de Jesus. Enche o teu alforje. Deus vai te usar de ti. E hoje Deus está te encorajando para algo que você não tem coragem de fazer. Hoje Deus está te encorajando para tomar uma decisão na tua vida. E eu vou cortar os amarrios que te prende. Eu vou cortar as cadeias que te prende. Eu vou te fazer crente em Jesus Cristo. Se vocês têm comunhão, dá glória a Deus. Hoje cai o castelo do diabo. Salamaia, recebe a unção da palavra. Hoje cai o castelo do diabo. O que você tem para falar, irmã? Recebe o dom de Deus aí. Pode falar em língua, pode dar glória a Deus, pode soltar o teu melhor glória. Hoje Deus está derramando, hoje Deus está unindo, hoje Deus está juntando, hoje Deus está quebrando tudo que não presta da tua vida. Kalibanda surya da lamana kata lamana salamana. Maranda surya da nama sali kanta lamana. E andalama da salada ya lamana. Rada surya cantala shalabalana sa. Alama suryada. Salima andara salagada. Glória! Glória a Jesus! Arima surya cantai.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Jesus. Solta, irmão. O que você tem no teu coração? Dá glória a Deus. Deixa Deus te tomar. Deixa a glória de Deus sair. Deixa a alma cantar, irmão. Daí caçada, aranda, manassa, lamana. Glória! Glória! Glória a Jesus! Glória! Glória a Jesus! Glória! Glória! Glória a Jesus! Alamanassalama, cantalama. Recebe, irmão, o manto de Deus está caindo sobre a tua cabeça. Hoje eu vou fazer você tremer com a minha glória. Dá glória a Deus. O Senhor vai te soltar. Você estava preso, mas agora você está solto. Você está solta. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, animados por essa palavra, guardemos essa virtude no nosso coração, porque você vai sair daqui incandescendo como o sol do meio-dia, e esse demônio que está te esperando lá fora, ele vai ser cego com a glória de Deus que está dentro do teu coração. Você é mandado de agarrar na comunhão, Deus vai batizar muitas almas com a promessa aqui essa noite. Alamanaia. E quando Deus vem para resolver, Deus vem para decidir. E quando Deus chega, o demônio tem que cair, irmão. Então, querido, guardemos essa santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Vem, Everaldo, orar para nós, vem. Glória a Deus nas alturas. Cabeça parece que vai explodir de dentro para fora, irmão. Santo é o Senhor. Já atendi culto aqui nessa igreja de me tirar carregado daqui de cima. Glória ao nome do Senhor. Alamaia, salianda lamanassúria cantai. A igreja agarra na comunhão, não dá tudo que você tem. Atira tudo que você tem, que o inferno vai cair hoje. Não poupa glória não, não poupa aleluia não. Dá tudo que você tem, te diz o Senhor. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo é o poder de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Irmandade continua na comunhão, aleluia. Cadê o teu glória? Deus está com saudade da tua aleluia, do teu glória, glória ao Senhor. Aonde você perdeu o teu dom, aonde caiu, glória ao Senhor, faz flutuar o machado na tua vida. Deus faz flutuar o dom que está preso, glória ao Senhor. Calamana, suquemando está, ó Jesus. Altíssimo Deus e Pai nosso que estás no céu, novamente, Senhor, se encontramos com nossos joelhos curvados, Senhor, a fim de te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem feito na nossa vida. Graça nós te dá, Senhor, por mais esse dia de culto a qual tu tem preparado. Graça nós te damos, Senhor, pela irmandade qual tu tem preparado nessa noite, pelos músicos, organistas, Senhor, que tem vindo na tua casa te louvar, Senhor, um dia de virtude, um dia de glória, um dia só de bênção, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo bom andamento do culto, Senhor, nós te agradecemos pelo porteiro, pelos obreiros, Senhor, que está dentro desta tua casa, Senhor, nós te agradecemos pela oração de súplica, a qual tu tem dado para o teu servo, Senhor, e essa sim,
entrado, Senhor, no céu, Senhor, e Tu revelou a Tua santa e fiel palavra e falou com as nossas almas, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e seja grato em receber essa oração, que não é feita em nosso nome, mas em nome do Teu Filho amado, aquele que vive e reina contigo, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Calamana suia, Jesus. Salamana canta lamana, sia Canda lamana. suquetelemia, Jesus. Anda lama, suria lama Canta, cantai. que manda Glória. estar. Glória a Jesus, Canta, aleluia. Jesus. Brandas tu que manda volta que está. Ata Jesus de Nazaré. Cana, tu que manda. Estás na senda divina, brilha mais e mais. Vais tu ao lar celestial. Força! Brilha mais e mais. Brilha mais e mais. Caminha para o céu. Se você conseguir, pega o teu instrumento. Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Pega o teu instrumento, pega o instrumento. Deseja as bênçãos receber, brilha mais e mais. Deseja sempre o mal. Glória, 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 glória. Cirada ida da sabata, Jesus.
Glória, 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 glória. Aleluia. Glória eterna, glória. Deus seja louvado. Amém. Bendito seja Deus. Abram de novo o hino 69, vamos cantar tudo de novo. Glória a Deus. No final a gente faz as coletas, tá bom? Para nós não perder essa comunhão tão maravilhosa. Primeiro o reino do céu. As outras coisas Deus acrescenta. Glória a Deus. É o último do final de semana, dá tudo que você tiver para o Senhor. Põe para fora tudo que não presta e louva. Brilha, brilha mais e mais, vai sul, celestial. Brilha mais e mais. Tudo que vocês têm. Força, força, força. Glória a Jesus. Brilha mais e mais. O céu sem véu, brilha mais, sempre mais. Falta isso aqui, ó. Falta isso. Os irmãos, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou de firula, eu não gosto de gracinha em culto. Mas falta isso aqui para nós encostar na hora do vestido do mestre. Vocês creem, irmão? Tem coragem? Mais 3 estrofes? Já é 8h30, já atrasou o culto. Mais 3 de novo. Vai fundir essa igreja numa peça só. Quando Deus manda, irmão. Teve um dia 31 de dezembro aqui que eu desci do púlpito e saí correndo na igreja. E quando eu olhei para trás, tinha uns 15 atrás de mim marchando. Irmão, vai, em nome de Jesus. Pega esse instrumento e vai lá na orelha do demônio. Em nome de Jesus, vai. Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória!
Tá chegando, vai. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Enche a casa da tua glória, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor. Aleluia. 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 Creiam vocês ou não, Samuca, ele está aí na porta. Que Deus me tire desse altar. Que eu nunca mais suba aqui para não contar mentira para o povo. Está lá na porta. Se vocês crêem, recebe, vai. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Caminha para o céu, se queres ver Jesus sem véu, brilha mais sempre mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus.
Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. O Senhor está aqui, irmandade. Continua glorificando o nome do Senhor. Continua glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, desde manhã, quando o nosso irmão André pediu para mim fazer a primeira oração para iniciar esse serviço, né, primeiro da escolinha de música. E quando eu estava orando, o Senhor já visitou cada um de nós e o Senhor já nos tinha dito que hoje seria uma bênção, que hoje seria uma festa. E o Senhor hoje confirmou mais uma vez que é na vida de cada um de nós. De cada um que está aqui nesta noite, irmãos. Então saia daqui glorificando o nome do Senhor, saia daqui alegre, saia daqui feliz, saia daqui comemorando, saia daqui dizendo que você é mais que vencedor, porque o Senhor visitou cada um de vocês nesta noite, o Senhor visitou cada um de nós nesta noite, vocês que estão nos assistindo pela internet também, o Senhor visitou cada um de vocês. O Senhor está aí. O mesmo Deus que está aqui é o Deus que está com vocês. Então creia no Senhor, porque muitas coisas boas ainda vai acontecer na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querida irmandade, neste momento, eu gostaria de pedir a colaboração dos irmãos. Sabemos que nós estamos num momento maravilhoso, numa festa muito linda, mas sabemos também que, como foi dito esse testemunho aqui da irmã, que recebeu 3 cestas básicas, não sabia para quem entregar, mas o Senhor tocou no coração dela e levou na direção certa. Então, irmãos, cada colaboração que cada um de vocês coloca nesta obra, saiba que é para uma causa como esta. É uma família que está passando necessidade, é uma família que precisa de algo para continuar sobrevivendo neste mundo. Então, irmãos, abra o teu coração para a obra, mas faça com carinho, com amor, não dê por obrigação, porque o Senhor não se agrada. Faça com amor, com carinho e dê o seu melhor para o Senhor. Aí nos bancos tem o envelope, ali no fundo, com as irmãs, tem a maquininha de cartão. Quem sentir no coração de passar um cartão, que fique à vontade de ir até a portaria que a gente espera. O irmão que veio preparado, que pega o envelope e faça a oferta. E assim que tiver tudo ok, a gente vai orar para que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Que festa linda neste domingo. Desde manhãzinha, o Senhor preparou a aulinha de música, preparou o culto das 10 horas. O Senhor preparou o almoço para quem ficou aqui o dia inteiro. O Senhor preparou o ensaio de música às 16 horas. Aqui foi uma bênção, a igreja lotada, os irmãos todos em comunhão. O Senhor preparou este culto agora às 18h30, selou com a igreja essa festa. E nós só temos que agradecer, irmãos. Nós só temos que dar glória a Deus por estes momentos. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, que cada um erga o seu envelope. Vamos orar, agradecer pelas ofertas e depois encerrar o culto. Amém? Bondoso e eterno Deus,
Nesta noite, Senhor, coloque em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que se encontra, Senhor, na Tua casa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai amado, abençoar, Senhor. Ó Deus, que todas as necessidades, Senhor, seja suprida nesta noite, Senhor. Ó Deus, abençoe os ofertantes, Senhor, e abençoe aqueles também que não pôde ofertar, Senhor, porque, Deus, que o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada intenção, ó Pai, e nós estamos aqui, Senhor, somente para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Tudo isso te pedimos, não em nosso nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem trazer, os irmãos vão passar recolhendo os envelopes. No final do culto, nós vamos estar ungindo a Irmandade, porque no próximo final de semana temos a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Vamos todos juntos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Deus, que a comunhão desta igreja, que o conselho da palavra esteja em nossos corações para sempre. Amém. Amém.